Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências da queda no idoso, certo? Então, assim, a gente precisa levantar alguns pontos e entender como que a queda, o que a queda resulta, né? Então, o que a queda no idoso resulta nele mesmo, certo? A gente precisa levantar esse ponto. E aí, um dos principais pontos que a gente tem que levantar nessas repercussões é a the best, assim, a que mais acontece, que é o quê? Fraturas. Então aqui a gente pode levantar fraturas, lesões, certo? É o cargo-chefe de quedas. Então repercussão no idoso de quedas, fraturas e lesões. Então normalmente, né, a queda vai gerar uma fratura. As principais fraturas que tem, pessoal, é a fratura acetabular, certo? A cabeça do fêmur. Então assim, lembrar disso, cabeça do fêmur, o fêmur em si, fratura, pode ser uma fratura da epífise, da sua diáfise, eu vou mostrar isso depois, certo? Punho, fratura de punho também, porque bota as mãos, fratura de vértebras entra também, são as mais comuns, mas a do fêmur é a maior, certo? E aí lembrar que fratura vai ter todo um processo, né? Precisa de uma cirurgia, tem intervenção que precisa fazer, uma reabilitação grande, pode dar hemorragia, certo? Períodos longos de reabilitação. Então tudo isso faz com que aquele órgão fique incapacitado. E na mobilização, né, se o paciente não utilizar aquele membro, ele pode atrofiar também, que é uma das consequências que mais acontece pós-cirúrgico. Né? O paciente pensa que não pode de jeito nenhum pisar depois de um pé que sofreu uma cirurgia, mas é importante que ele pise, para o corpo entender que aquele membro precisa voltar. Certo? Quando a gente for falar da fisiopatologia mesmo, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, cargo-chefe, o que resulta fraturas com lesão, certo? Outra coisa que a gente tem que levantar é justamente a dependência. Como assim dependência, meu senhor? A dependência. A dependência vai acontecer, pessoal, porque o idoso ele vai ter redução de quê? Da mobilidade. Então ele perde mobilidade, então ele fica precisando, certo, de ajuda. Então, para fazer suas atividades diárias, ele vai precisar de ajuda de alguém. Então, ele perde a sua independência e aumenta a necessidade de realizar atividades básicas do dia. Então, é o que a gente chama de ABVD, certo? ABVD, que é justamente atividades básicas da vida diária, certo? Ele começa a precisar de auxílio nas ABVDs dele. E aí isso vai impactar, porque muito idoso ele quer se sentir que ele é útil ainda. Então é complicado, né? Tem muitos casos, a gente vê de cuidadores também que fazem maus tratos. Então entra em diversas questões extras aqui, né? Mas assim, cria essa dependência, certo? Que é algo difícil. E aí, outra coisa que eu tenho que comentar com vocês é o impacto psicológico, certo? O impacto psicológico é gigante. Gigante. As lesões físicas existem, certo? As quedas provocam fraturas, mas o paciente ele fica com muito medo de cair novamente, certo? Então, assim, por ele já ter sofrido uma fratura, o medo de cair novamente faz com que aquele órgão ali perca músculo, aquele órgão ali gere um ciclo que a gente chama de ciclo de inatividade. Então vai perder força muscular, vai perder equilíbrio, o corpo vai entender que aquele órgão ali já não funciona mais, aquele membro, e vai atrofiar. Então, assim, o impacto psicológico está muito presente na fisiopatologia disso tudo. Então, assim, é muito importante que a gente levante esse ponto, né? E outra coisa, internações, né? Então, assim, o paciente está com hemorragia, porque pegou uma artéria na fratura, tudo isso envolve. Então, assim, internações vai acontecer demais, cerca de 25%. Vê que interessante. Interessante, assim, é um dado para a gente ter informação, mas infelizmente existe esse dado. Porque é o seguinte, o prognóstico, o que é o prognóstico, meu senhor? É a porcentagem do paciente após algum procedimento cirúrgico. Então, o prognóstico dele é tipo, quando que ele vai ficar bom, sabe? Então, assim, existe um prognóstico para gripe, 1 semana após a doença ele fica bom. E aqui a gente fala um pouquinho dessa questão de mortalidade. Cerca de 25%.
de todos os idosos que fazem cirurgia em quadril por causa de uma fratura, de uma queda, acabam morrendo. Então ele acaba desenvolvendo algum trombo, alguma infecção ali associada, e aí nessas internações acaba morrendo. Então veja que é um valor grande, certo? E aí é algo que é preciso ser feito de forma bem cautelosa. Então assim, quando a gente começa a falar sobre essas repercussões e consequências, eu levanto aqui esses 4 principais pontos: fraturas e lesões, a dependência que ele vai ter, os impactos psicológicos e as internações, certo?